Convido você a meditar comigo na Santa Palavra de Deus. Livro de Apocalipse, a partir do capítulo 20, versículo 11. Vamos falar sobre o tema o juízo de Deus. Você já ouviu falar sobre este tema alguma vez na sua vida? Você acredita no juízo de Deus? Que um dia haverá uma prestação de contas entre o Criador e as suas criaturas? A Bíblia diz que haverá esse dia. Mas o problema aqui é o homem. Talvez seja você. Você acredita que haverá este dia? Eu acredito. Eu, como um simples cristão, não digo que esta é a minha opinião, porque não é a minha opinião. É a opinião da Palavra de Deus. É a própria Palavra de Deus quem diz. Jesus, já glorificado, revelou para o apóstolo João, na ilha de Patmos, o livro de Apocalipse. E dentre muitas coisas que vão acontecer nos últimos dias que antecedem a segunda volta de Cristo, o dia da volta de Cristo é a mesma coisa que o juízo final. Leia o livro de Apocalipse que você vai conhecer todas essas verdades que durante a sua vida você tem negado, você tem desprezado. Talvez a Bíblia para você ela só serve como um amuleto para abrir no Salmo 91 ou como um adesivo de carro para você colocar como se a Bíblia aberta ou o adesivo supostamente afaste mal-olhado, proteja de azar e de tanta coisa ruim nesse mundo. Porque a maioria das pessoas, elas rejeitam a palavra de Deus. Elas só recorrem à palavra de Deus quando estão no fundo do poço. E só usam a palavra de Deus, na maioria das vezes, como um amuleto mágico para tentar satisfazer os seus desejos carnais que desagradam a Deus. Porque o Salmo 91 fala da proteção divina. O Salmo 91 e várias partes da Bíblia fala que o Senhor, Ele protege, Ele é o provedor. Porém, aqueles que desprezam a palavra de Deus e não levam a sério ela, essas pessoas estão apenas amontoando mais pecados para o grande dia do juízo final. Desprezar a palavra de Deus, brincar com a palavra de Deus, fazer piada com a palavra de Deus, como muitas pessoas fazem, usam a palavra de Deus como horóscopo, como um amuleto mágico. Isto é um pecado gravíssimo. E assim fazem também
as falsas religiões, que eles acrescentam aquilo que não está na palavra de Deus e eles tiram, omitem muitas coisas que a palavra de Deus diz, e as falsas religiões têm vergonha de falar e omitem de má fé para enganar as pessoas. E isso também pode ser chamado de heresias. E aqueles que brincam com a palavra de Deus e fazem e distorcem a palavra de Deus e transformam ela ao seu bel prazer em heresias, estes terão uma punição severa no inferno, porque se tornaram 2 vezes filhos do inferno, como o próprio Senhor Jesus diz. Então a mensagem do juízo final, que está no livro do Apocalipse, ela é ofensiva. Ela pode ser até um gatilho, como as pessoas usam essa expressão, para despertar ódio, para despertar deboche, crítica, perseguição contra os cristãos. Mas está aqui na palavra de Deus a profecia que em breve vai se cumprir, do juízo final. Porque quando Jesus voltar, haverá uma prestação de contas. E ninguém vai escapar desse juízo. Todos os cristãos irão passar também pelo juízo, assim como todos os ímpios. Mas haverá uma diferença. O julgamento dos cristãos vai ter advogado e absolvição. Porque o próprio advogado é Jesus Cristo. Daqueles que se arrependeram verdadeiramente e confessaram Cristo como seu Senhor e seu Salvador e viveram para Jesus durante suas vidas. Esses serão salvos. E ainda a palavra de Deus diz que receberão um galardão. Apesar dos deméritos da raça humana, apesar dos deméritos dos cristãos, porque nenhum cristão merece estar no céu, todos nós somos dignos do inferno, mas por causa do sacrifício do Senhor Jesus, Ele nos comprou com seu sangue, e de forma que nós não entendemos, Ele dará galardões ao seu povo, à sua igreja, aos verdadeiros cristãos. E triste será o julgamento daqueles que levaram Deus na brincadeira, brincaram com Deus, viveram suas vidas em busca da dose mais forte, do pecado maior, do prazer maior, da melhor viagem, acumulando riquezas, assassinando pessoas, mentindo, roubando, pregando o falso evangelho, vivendo uma vida dissoluta, viveram como inimigos de Deus e morreram muitos como inimigos de Deus. Mas aqueles que já morreram como inimigos de Deus terão seus corpos reconstituídos e ressuscitados para serem julgados também na segunda volta de Jesus, que é o juízo final. Então ninguém vai escapar. Haverá condenação no juízo final e haverá salvação. Mas o juízo de Deus não será injusto. Não é pela cor da pele,
porque é negro, porque é branco, porque é brasileiro, porque é norte-americano, porque é europeu, porque é rico, porque é pobre. Não é porque a pessoa é pobre que Deus vai ter piedade dela e ela será salva. Não é por esses. Não será assim o julgamento de Deus, por sentimentalismo. Será conforme a palavra de Deus, os mandamentos de Deus que foram quebrados, e o pecado maior, tanto do pobre como do rico, é porque ambos desprezam e negam o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, os critérios do juízo de Deus são justos. O maior pecado dos homens não é roubar, não é mentir. O maior de todos é negar, é blasfemar contra a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então agora, através desse vídeo, Deus está falando com você. Está falando comigo, está falando com você. Então vamos refletir. Vamos olhar para dentro de cada um de nós. Eu olho para dentro de mim, você olha para dentro de você. E vamos pesar a nossa vida conforme a palavra de Deus, para vermos se estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Se estamos preparados para a segunda volta de Jesus. Porque se nós não estivermos, no último dia, não haverá perdão de pecados. Não haverá salvação, não. A salvação é hoje. Jesus está chamando hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chama você hoje. No último dia não haverá misericórdia. Hoje Jesus quer ser o teu advogado, o meu. No último dia ele será o juiz. Estará sentado no grande trono branco para julgar a todos com justiça. Jesus Cristo quer salvar você e a sua família. Quer salvar você da condenação eterna, do inferno, do lago de fogo e enxofre. Porque se você morrer hoje sem Cristo, a sua alma já entrará em condenação. Você vai esperar o grande dia do juízo final no inferno. O seu corpo volta ao pó, mas a sua alma já entra em condenação, fica no inferno, já pagando pelos seus pecados, por ter vivido uma vida longe de Deus. E no grande dia do juízo final, Deus ressuscitará o seu corpo carnal e trará a sua alma do inferno para ir para um lugar pior, que é o lago de fogo e enxofre. Por isso, se arrependa hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Muito, mas muito tarde mesmo. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca e não se zomba. Não jogue a sua vida na lata do lixo do pecado. Venha para Cristo hoje. Ainda dá tempo. Eu creio nisso. Eu creio que ainda dá tempo para você ser salvo. Então vamos agora à leitura no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11.
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O apóstolo João, ele mostra a visão do fim do tempo, do fim deste mundo, do juízo final, de quando Jesus volta no grande trono branco, sentado para julgar as nações. E naquele momento ali, a terra e o céu fogem daquele trono, porque vai ser um momento de alegria para milhões, bilhões de pessoas, e vai ser um momento de terror para bilhões e bilhões de pessoas. Porque o trono branco é o dia da prestação de conta de toda a raça humana. E a Bíblia diz que a terra e o céu fugiram da presença do juízo final. Até porque, quando Cristo voltar, Ele fará novo céu e nova terra, onde habita justiça para aqueles que o amam de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma e com a sua mente. Deus tem um novo céu e uma nova terra preparada para aqueles que serão salvos. Mas o juízo do grande trono branco, o trono branco, será um dia de terror, quando aqueles que morreram como inimigos de Deus, que talvez seja você, forem colocados ali. E diz mais a Bíblia: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui, a palavra de Deus não está fazendo alusão a crianças, mas ela está fazendo referência a pessoas ricas, a pessoas pobres, a pessoas simples e a pessoas muito poderosas. O juízo de Deus será imparcial. Não haverá uma sala para o julgamento dos ricos e uma sala para o julgamento dos pobres. Todos estarão ali, diante do trono branco, em pé. E será um julgamento um por um. Cada um será julgado. Um por um. A vez de cada um vai ser chamada. O nome de cada um vai ser chamado para se apresentar diante do trono, sendo grande ou pequeno. Se você é rico, se você é pobre, você vai estar diante do trono para prestar contas do que você está fazendo com a sua vida hoje. O que você está fazendo da sua vida hoje? Você está preparando a sua vida para a eternidade? Você está vivendo para a eternidade ou não? E continua. Então se abriram livros. Veja o que diz a palavra de Deus. Livros. Toda a história das nossas vidas está registrada diante de Deus. Do Deus onisciente, onipotente, que conhece a nossa vida por dentro e por fora. Nada vai cair no esquecimento de Deus. Tudo está sendo registrado no livro, nos livros. Inclusive este vídeo evangelístico de apelo para chamar as pessoas para a conversão a Jesus Cristo. Tudo. A pessoa pode se fazer esquecida hoje, fugir de um assassinato, fazer o mal para a pessoa, fazer o mal para alguém, ficar impune. Mas ninguém ficará impune no juízo de Deus,
porque tudo estará nos livros. Nenhum crime diante de Deus irá prescrever, todos serão colocados na mesa. Porque, afinal de contas, todos nós somos pecadores. Mas a diferença do juízo final é que não existe só os livros da nossa vida, da nossa história, dos nossos pecados. Existe um livro maior nesse dia. Porque Deus vai mostrar os nossos pecados, mas também vai mostrar se existe ali, para aquele pecador, salvação. E é por isso que no juízo final aparece o livro da vida. Está escrito: ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Está vendo? O livro da vida foi aberto. E o teu nome está no livro da vida? Só tem o nome no livro da vida quem está vivendo para Deus hoje. Quem odeia o pecado. Quem vive para Deus. Quem vive em obediência à palavra de Deus. Quem abandonou as obras da carne, o adultério, as bebedices, o homossexualismo, os assassinatos, os roubos, as mentiras. Só tem o nome no livro da vida aqueles que nasceram de novo, que são escolhidos de Deus, que viviam no lamaçal do pecado, ouviram a pregação do Evangelho e se arrependeram. E esses têm o nome no livro da vida. O seu nome está no livro da vida? Porque no último dia só haverá absolvição para aqueles que têm o nome no livro da vida. Porque no juízo final, o Senhor Jesus será juiz para a condenação de muitos. Mas para a sua igreja, ele será juiz e advogado para a salvação. Ele vai mostrar que o seu nome não está no livro da vida. E ele vai dizer para você: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque não foi culpa de Deus, Deus não é mau, a chance foi dada para todos de igual modo, mas converter-se a Jesus é muito difícil. Em vida é muito difícil, mas é possível. Quando você se converte a Cristo, os falsos amigos desaparecem. O mundo se volta contra você. Mas o seu nome está no livro da vida. E o próprio Jesus passa a morar dentro de você. Então a escolha quem faz hoje é o homem. Não dá para deixar isso para o último dia, não. Pense. Hoje o seu nome está no livro da vida? Você tem certeza? Se você não tem certeza, é porque você está condenado e você deveria começar a chorar agora, confessando seus pecados a Deus e se arrependendo. E continua. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. O juízo de Deus será imparcial. Todos nós seremos julgados segundo as nossas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deus vai mostrar toda a história, toda a nossa trajetória, porque tudo está registrado. Deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Veja o que Jesus revelou para João, que o mar vai dar os mortos, a morte vai dar os mortos, o além vai entregar os mortos.
Deus está dizendo que o corpo das pessoas que morreram no mar será reconstituído. Aonde tiver um resto mortal de alguém que foi assassinado no matagal, no meio da estrada, será reconstituído. E a alma da pessoa que está no além, que está no inferno, vai sair do inferno e vai se unir ao corpo para participar do julgamento. Deus é perfeito. O julgamento será perfeito. Não vai ser a alma separada do corpo, vai ser a alma e o corpo juntas. Você acredita nisso? Você leva a sério essas palavras? Porque Deus está falando com você, que não quer nada com Deus, que brinca de religião, que prega um falso evangelho, enganando as pessoas. Porque o evangelho de Cristo se trata da obra de Cristo na cruz do Calvário para a salvação do homem, para fazê-lo nascer de novo. Esta é a mensagem que está sendo pregada para você. Mostrando que sem Cristo nós estamos condenados nesse grande dia. E somente com Ele, com Jesus Cristo, haverá salvação. Se divorcie do seu pecado. Abandone esta vida que não agrada a Deus. E continua. E foram julgados um por um segundo as suas obras, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte e o inferno, diz a palavra de Deus, será lançada dentro do lago de fogo. Porque quando Cristo voltar, não haverá mais morte e não haverá mais condenação ao inferno. Por quê? Sabe por quê? Porque não haverá mais pecador nesse mundo. Não haverá mais gente que é inimiga de Deus nesse mundo. Não haverá mais os que desprezam a Deus nesse mundo. Então não haverá mais morte, porque o salário do pecado é a morte. E não haverá mais o inferno, porque Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos e para aqueles que desprezam a sua palavra. Então, como não tem mais pecado, não tem mais morte. Como não tem mais morte, não tem mais o inferno. Não tem mais pecador, não tem mais inferno. Não tem mais Satanás, o anticristo e o falso profeta, porque eles vão ser lançados primeiro no lago de fogo. Os que vão estrear o lago de fogo é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Vão estrear o lago de fogo. E depois são todos aqueles que seguiram essas criaturas abomináveis e viveram uma vida pecaminosa. Então por isso que não haverá mais morte e inferno. Porque no novo céu e na nova terra, depois do juízo final, Deus habitará com seu povo nessa terra. Onde não haverá mais choro, pranto, onde não haverá mais luto e nem velhice. Porque as primeiras coisas já passaram. E continua. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo é pior do que o inferno. E tem muitas pessoas que não acreditam no inferno. Talvez você não acredita no inferno. Você diz, o inferno é aqui mesmo, morreu, acabou. Você brinca. Mas vai chegar um dia que você vai parar de brincar. Porque será tarde demais. Entendeu, meu amigo, minha amiga? Será tarde demais. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O mesmo Deus que é bom, que criou o paraíso, os céus e a terra, que é misericordioso com você,
Até hoje você ainda não morreu, você está aí, ó, curtindo a vida, vivendo no pecado, nos prazeres da carne, e Deus está dando chance, acrescentando mais os seus dias para ver se você se arrepende. Porque o apóstolo Pedro disse que Deus ele quer que todos venham ao arrependimento. Mas o problema é esse: a maioria não quer saber de Deus. A maioria das pessoas, elas querem um Deus que satisfaça a vontade delas. Por isso que existe o falso evangelho. O falso evangelho é um juízo de Deus sobre as pessoas que não querem o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, que só trata do crescimento espiritual da pessoa, do conhecimento dela de Deus, dela ser um instrumento de Deus nesse mundo. O verdadeiro evangelho é isso. O falso evangelho engana as pessoas, ilude as pessoas e ensina as pessoas a tentar fazer barganha com Deus, dar dinheiro e em troca receber bênçãos. Por isso que o pecador que não se arrepende, ele procura o falso evangelho, ele procura as falsas religiões, porque lá fala o que ele quer ouvir. O verdadeiro evangelho fala sobre o juízo final. Chama o homem ao arrependimento. Deus está chamando você ao arrependimento. E eu tenho certeza que você não tem um nome escrito no livro da vida. Se arrependa. Volte-se para Deus. E se você tem um nome escrito no livro da vida, se você é o Filho de Deus, ore comigo por esta pessoa que está perdida. Quem sabe Deus ainda dará tempo para ela se arrepender. Porque o tempo está passando. E o dia do julgamento está chegando mais rápido para muita gente. Venha para Cristo hoje. Volte-se para Deus hoje. Nesse ano de 2020, onde Deus permitiu na humanidade a existência de um vírus impiedoso que já levou milhões de pessoas. Hoje você está com saúde, amanhã o vírus pode tirar a sua vida. E você nem está preparado. Porque se você morrer hoje, você estará no inferno. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Volte-se para Cristo. Ele quer mudar a tua história, fazer você nascer de novo. E dar paz ao seu coração e certeza que no dia do juízo final você está salvo. Receba essas palavras com humildade. Reflita. Eu vou estar orando por você. Se você quiser falar comigo, eu serei um amigo para você, para ensinar você o caminho da salvação. Que Deus lhe abençoe.